Contou-me Otávio Sérgio, irmão do situacionista Armando de Boaventura, que de uma vez viajou com a Virgínia num elétrico em direção à PIDE, para onde era levado por se recusar a ir a pé ou de táxi. É uma forma, digamos, de marcar uma posição perante os torcionários. Teve o Otávio artes de dizer à Virgínia, que se apercebera do que estava a passar-se, que ia muito aflito por causa de um papel que levava amarrotado numa das mãos. Foi rápido e eficiente o conselho da Virgínia. Coma-o, já! E ele assim fez. Otávio Sérgio veio para a Leiria com 19 meses. Portanto, é leiriense. Fez cá uma boa parte da vida, inclusivamente estudou cá, fez cá o curso do magistério primário, à semelhança dos pais. O professor foi pouco tempo, de modo que não é aí que ele se distingue. O que o distingue realmente é, por um lado, o facto de ter sido um indivíduo, uma personalidade pouco conhecida, mesmo nos meios da caricatura. Ele e o irmão dele, Armando Boaventura, também foi um muito bom caricaturista e também foi jornalista, porque o Otávio Sérgio não se limitou a ser caricaturista, ele foi chefe de redação, por exemplo, do Jornal de Notícias. Enquanto que o Otávio era declaradamente um democrata, o irmão, antes pelo contrário, era um homem afeto ao regime, era um homem da confiança do Estado Novo. Agora, porque é que o Otávio Sérgio segue um caminho tão diferente da do irmão? O Otávio Sérgio teve sempre uma relação difícil com as tutelas. Aos 8 anos vai então para a escola da mãe. Ele considera que foi uma vida feliz, até que a mãe adoeceu e foi substituída por um professor estúpido, tão estúpido como mau. Um dia caricaturei-o na minha lousa. A brincadeira acartou-lhe uma dúzia de palmatoadas que me deixaram a pele das mãos prestes a estoirar. Paguei caro o meu primeiro tributo à liberdade de expressão. Tinha 9 anos. Portanto, começa aqui a carreira irreverente do Otávio Sérgio. O Maria Rita é o trabalho mais substancial, sim, no sentido da imprensa satírica. O Otávio Sérgio, aliás, aparece aqui. Este é o número 1 e ele fez questão de se autocaricaturar aqui. Aliás, ele autocaricaturou-se bastante. Era um semanário que tinha aqui como símbolo uma mulher, Ana Fada, mulher do Norte, provavelmente, porque isto era feito nessa perspectiva, porque a Maria Rita era uma espécie de Zé Povinho, mas em feminino. Isso reflete justamente o fascínio que o Otávio Sérgio tinha perante o bordal, não é? O maior de todos. Uma caricatura do António Ferro, o António Ferro que era o estandarte do regime na altura, não é? O senhor António Ferro e o seu estandarte, que uma grelha tipográfica converteu em estenderete. Agora, do ponto de vista não jornalístico, a obra mais significativa dele foi esta, A Vida e a Morte, onde é visível a preocupação política do Otávio Sérgio. Os desenhos dele, se os formos avaliar um por um, verificaremos que têm sempre uma certa carga, no mínimo, de preocupação social. Ele tinha uma relação com o seu quê de complicado com a Igreja, não era grande simpatizante da instituição, insurgia-se contra a bomba atómica, insurgia-se contra a fome, contra o trabalho quase escravo do campo e da estiva. Inclusivamente foi preso por 3 vezes, em consequência da sua atividade política, primeiro por poucos dias, depois por uma semana e meia, depois por Mas a verdade é que ele ia sendo detido uma vez por ano, e cada vez por mais tempo.
Nada pouco. Um dos trabalhos mais curiosos que ele tem, o lamentável equívoco da política portuguesa. Isto assim posto numa capa de livro, tem a sua força, não é? Chama equívoco à política que se vivia na altura e lamenta esse equívoco. Repare-se que o nome dele está escrito, está impresso com uma tinta tão sumida que dá a impressão que ele tinha alguma dúvida de que fosse seguro estar a assinar este trabalho. E depois tem aqui um subtítulo: Depoimento de um jornalista que sempre serviu a democracia. Ou seja, isto é o começo do livro, logo prometendo que não vai ser muito pacífico. E não é. Tem aqui uma coisa espetacular, que é: carta aberta ao Sr. Presidente do Conselho. Excelência, não curo Vossa Excelência de mandar saber quem eu sou, pois é grande o equívoco da minha biografia de cidadão, de jornalista e de pintor. Já em páginas anteriores afirmei que sou português de sangue, alma e mente, e creio ter demonstrado que, adversário leal, mereço a consideração dos meus adversários. Eu sou democrata. Vossa Excelência, ao invés, é antidemocrata. Excelência, os situacionistas hoje são conservadores, mas já foram, como eu, revolucionários. Fizeram a Revolução de 28 de Maio, que não teve o meu aplauso, ou, melhor e mais concretamente, teve desde a primeira hora a minha reprovação formal e categórica. Eu, embora revolucionário, sonhava com outras revoluções a que impusesse ao país uma ditadura democrática. Em política não há só um caminho. E se verificar que não é possível afirmar, construir, conquistar, revertamos ao silêncio e saibamos esperar. Não virá tarde a hora em que os próprios situacionistas compreendam que o silêncio é a antecâmara da morte. Eu comparo à figura do Bordalo Pinheiro. O Bordalo, que foi um pró-republicano, que não se cansou de lutar pelo derrube da monarquia, a verdade é que o Bordalo morre 5 anos antes da instauração da República. Com o Otávio Sérgio sucedeu um pouco isso, tendo ele sido um combatente pela democracia, afinal morre antes da instauração do regime democrático. Caricatura é, por definição, o retrato caricato. Portanto, desmonta o sentido sério da coisa. Agora, nunca nenhum caricaturista derrubou nenhum regime. O Estado Novo promovia mais uma das suas manifestações espontâneas, isto entre aspas, e então, pela Rua Sá da Bandeira desfilavam em ranchos os manifestantes contratados, com tudo pago, viagens, farnéis, pernoita, subsídios vários. Por força do contrato, era obrigatório gritar durante o trajeto: quem vive? Portugal, Portugal, Portugal. Quem reina? Cristo Rei, Cristo Rei, Cristo Rei. Quem manda? Salazar, Salazar, Salazar. E as cantorias sucediam-se em coro ou alto espique. Otávio Sérgio deixou escrito na tampa da mesa em que tomara o café: ao ver o rancho que passa,
Fico-me assim a pensar: bendita seja esta raça que mata a fome a cantar.